بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Sura da Caverna. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Louvor a Alá, que fez descer sobre seu servo o livro e nele não pôs tortuosidade alguma. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Fê-lo reto, para advertir os descrentes de veemente suplício de sua parte e alviçarar os crentes que fazem as boas obras, que terão belo prêmio. ماكثين فيه أبدا. Nele permanecendo para todo sempre. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Para admoestar os que dizem, Alá tomou para si um filho. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Nem eles, nem seus pais têm ciência disso. Grave palavra a que sai de suas bocas. Não dizem senão mentiras. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث E أسفا. talvez, Muhammad, te mates de pesar após a partida deles, se não creem nesta mensagem. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Por certo, fizemos do que há sobre a terra ornamento para ela, a fim de pôr à prova qual deles é melhor em obras. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. E por certo, faremos do que há sobre ela superfície árida. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Supões que os companheiros da caverna e do Ar-Raquim sejam entre nossos sinais algo de admiração? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Quando os jovens se abrigaram na caverna e disseram, Senhor nosso, concede-nos misericórdia de tua parte e para nós dispõe retidão em tudo que nos concerna. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Então, na caverna, estendemos-lhes um véu sobre os ouvidos durante vários anos. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Em seguida, despertamo-los para saber qual dos dois partidos enumerava melhor o tempo em que lá permaneceram. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Nós te narramos sua história com a verdade. Por certo, eles eram jovens e criam em seu Senhor e aos quais acrescentamos orientação. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا E شططا. revigoramo-lhes os corações quando se levantaram e disseram, Nosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra. Não invocamos além dele Deus algum. Com efeito, nesse caso, estaríamos dizendo um cúmulo de blasfêmia. هؤلاء
يقولون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Este nosso povo tomou além dele outros deuses, que façam vir, a respeito desses, uma evidente comprovação. Quem mais injusto, pois, que aquele que forja mentiras acerca de Alá? طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais uma vez estamos aqui, inshallah, para aprender sobre a nossa religião. A semana passada começamos a falar sobre a Surata do Kahf. Vocês lembram disso, né? E falamos sobre as 4 histórias que Allah subhanahu wa ta'ala citou nessa surata, que são histórias para a humanidade inteira e foram registradas no Alcorão Sagrado. Cada palavra do Alcorão vale muito. Imagina uma história. Uma palavra já faz uma diferença. Imagina se Allah subhanahu wa ta'ala escolhe uma história completa para colocar no Alcorão Sagrado. Isso é um sinal que tem muita coisa para o ser humano aprender. Porque quantas histórias na sua vida já aconteceram? Se eu agora falo para você, conta para mim uma história que aconteceu na sua vida. Aí você conta, durante o dia acontecem muitas histórias, né? De cada um de nós tem muitas histórias. Se você vai contar, aí conta milhares. Imagina da história da comunidade, imagina da história da humanidade inteira. Foram escolhidos essas algumas histórias. Allah subhanahu wa ta'ala colocou no Alcorão Sagrado por ter muito significado e interessante e importante para qualquer ser humano. São histórias dos profetas. Os profetas que também, por personalidades que não são assim comum, personalidades que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para ser exemplos para todos nós. Já falamos sobre a história que essas histórias, como a gente falou, falam sobre 4 tentações que no final do tempo, como o Alcorão cita, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou várias vezes, que vai acontecer muitas tentações que tentam desviar os seres humanos. Aí Allah subhanahu wa ta'ala nos avisou, orientou para como a gente precisa agir para evitar cair nessas tentações. Aí cada uma dessas 4 histórias dessa surata, que é recomendável, como vocês sabem, recitar toda semana, para esse objetivo mesmo, para você saber e aprender dessas histórias como evitar e fica protegido, inshallah, contra qualquer tentação que pode enfrentar na sua vida. Falamos sobre a primeira tentação que o ser humano pode enfrentar na vida, que é os bens, dinheiro, que é uma ferramenta, pode ser uma graça ou pode ser uma desgraça para o ser humano. Depende do uso, como você vai usar. Como você vai usar essa ferramenta. Não apenas você ter essa ferramenta é um sinal da satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala para você. Nem faltar ou diminuir essa ferramenta na sua mão, um sinal que Allah subhanahu wa ta'ala, que Deus está insatisfeito contra você. Não tem nada a ver com isso. Apenas uma ferramenta, como você vai usar. Aí você pode também mostrar se for uma graça ou
uma desgraça que você tem na sua vida. Então já falamos sobre a história que fala sobre isso e hoje nós vamos falar sobre uma nova história e nova tentação que pode também o ser humano enfrentar. Como Allah subhanahu wa ta'ala nos criou e nos concedeu também ferramentas para adquirir conhecimento. O ser humano tem capacidade para aprender. Allah subhanahu wa ta'ala colocou dentro de você ferramentas para você adquirir conhecimento. Deu para você visão, audição, visão na fonte, desculpa, e audição e o cérebro, capacidade de aprender. Tudo isso, ferramenta para você correr e adquirir conhecimento. Esse conhecimento é muito importante para o ser humano. Mas, uma vez que esse conhecimento pode ser uma tentação, pode também desviar o ser humano para o caminho certo. Não sempre o conhecimento te leva para o caminho certo. Tem condições. Uma dádiva, mas talvez as pessoas desviam por próprio conhecimento. Eles levam, o conhecimento leva a pessoa para desviar-se longe do Criador, longe de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso a gente tem que ler essa história para a gente, inshallah, ficar protegido e usar esse conhecimento, essa ferramenta muito importante para iluminar a nossa vida, inshallah. Essa história, como Allah subhanahu wa ta'ala cita no Alcorão Sagrado, aconteceu com um dos profetas e grandes profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Musa alayhi salam, profeta Moisés, que Allah subhanahu wa ta'ala, que a paz de Deus esteja com ele. Uma vez, a história começou quando o profeta Moisés, uma vez, estava fazendo um discurso para o povo, né? E falou com eles, eles ficaram emocionados, tudo. Aí no final, uma pessoa perguntou ao profeta: "Ó mensageiro de Allah, será que existe na face da terra uma pessoa que tem conhecimento mais do que o Senhor?" Aí o Moisés, que a paz esteja com ele, respondeu que, pelo que saiba, eu não conheço ninguém que tem conhecimento mais do que eu. É pelo que saiba, né, que um profeta, grande profeta, recebe revelação, recebe conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem poderia ser mais sábio do que ele? Aí ele respondeu que não, eu sou a pessoa mais. Aí onde Allah subhanahu wa ta'ala queria mostrar para ele que existe sim, para passar para ele, ensinar para ele como ele reconhece e sabe que tem pessoas que ele não conhece, que eles têm conhecimento mais do que ele. Claro, essa história, o objetivo dessa história, a lição dessa história é para nós também, para a gente aprender como um profeta corre atrás do conhecimento. Gente, o ser humano sem conhecimento aí fica perdido, fica no escuridão. Você tem que procurar conhecimento. Como um grande profeta que, mesmo que ele recebe revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, mas ele, mesmo assim, quando ele ficou sabendo que existe uma pessoa que tem conhecimento mais do que ele deixou tudo e correu atrás dessa pessoa para aprender. Olha o valor do conhecimento, como é muito valioso. A gente deixar mesmo, às vezes, a nossa casa, deixar nosso descanso, às vezes a gente deixa muitas coisas para vir para aprender. Isso é um fato, uma coisa que é muito importante. Se um profeta fazia isso, ele fez isso, um profeta que talvez ele não precisava de tanto aquilo todo, mas mesmo assim ele nos ensinou como a gente valorizar mais o conhecimento. Aí,
quando Musa a.s. ficou sabendo que existe uma pessoa que tem mais conhecimento, aí pediu para Allah subhanahu wa ta'ala, onde fica essa pessoa? Aí Allah subhanahu wa ta'ala revelou para ele que um sinal, que ele não falou para ele que vai encontrar com ele, ele falou, eu vou te dar um sinal, onde você encontra esse sinal, aí você vai encontrar com essa pessoa. Aí o profeta chamou um companheiro, né, que era Yusha ibn Nun, que era criança naquela adulto, né, não uma criança, mas adulto naquela época. Aí que esse Yusha ibn Nun, no futuro, que ele vai virar um líder, né? Ele, na verdade, quem no futuro, depois do Moisés, ele quem entrou para Jerusalém com os filhos do Israel, né? Aí levou esse companheiro e foi onde Allah subhanahu wa ta'ala vai mostrar para ele o sinal. Qual era o sinal? Allah subhanahu wa ta'ala revelou para ele e falou, quando o peixe leva com você um peixe, e quando esse peixe desaparece, quando ele ressuscita de novo e vai para o mar, naquele lugar onde você vai encontrar aquela pessoa. Aí Moisés pegou um peixe e arrumou um companheiro e saiu com ele para aquele lugar. Aí viajou, fez uma viagem, na verdade. Isso que a gente tem que saber e tem que aprender, que vale a pena a gente fazer esforço para a gente adquirir conhecimento. Talvez a gente mora aqui do lado da mesquita, né? Tem muitas pessoas que eles ficam aqui do lado, né? Mesmo assim eles não têm essa vontade, não têm esse esforço. Para que eu vou? O que eu vou aprender? O que eu vou fazer? O profeta, ele, mesmo que essa pessoa, ele não é igual. Claro que a gente sabe que o profeta Moisés, ele tem um nível mais alto daquela pessoa. Mas quando ele ficou sabendo que ele tem conhecimento, ele deixou tudo e foi atrás do conhecimento. Olha como ele valorizou muito o conhecimento, mesmo que às vezes você fala, eu vou aprender com meu filho, eu vou aprender com aquele fulano, eu vou aprender, o que eu vou aprender? Mas não deixa, talvez você aprende com qualquer coisa. Com criança, às vezes você aprende. Se não menospreza ninguém, talvez você aprende com um animal. Como a criança, às vezes você aprende. Não tem que deixar aquele orgulho. Orgulhoso, ele não aprende. Não alcança o conhecimento a pessoa que tem orgulho. Você tem que deixar, tem que perguntar. A pergunta também, a chave de adquirir conhecimento. Quando você desconhece alguma coisa, não fica com aquela dúvida. Tira a sua dúvida. Pergunta. Faça a sua pergunta, porque não fica com dúvida. Às vezes, os sábios antigamente diziam que duas pessoas eles não alcançam o conhecimento. O orgulhoso e vergonhoso. Quem fica com orgulho, eu vou perguntar agora às pessoas, eu tenho meu conhecimento, eu não preciso de ninguém, já tem suficiente, já o meu conhecimento é muito, não precisa mais do nada, né? Outra pessoa mas eu vou perguntar agora, mas as pessoas vão agora descobrir que eu não tenho conhecimento, eu não sei de nada, eu não sei o que, aí fica, essas duas pessoas, eles não conseguem, não alcancem o conhecimento, não aquele que tem vergonha, nem aquele que tem orgulho. Então você tem que abrir mão da vergonha e do orgulho, para você aprender. Não fica tímido, mas você tem que ter essa coragem para aprender. Aí o que o profeta sallallahu alaihi wasallam, que o profeta Moisés fez, deixou tudo e fez uma viagem para adquirir conhecimento. Aí o que aconteceu? O profeta Moisés parou para descansar e acabou dormindo. E o companheiro dele
ele ficou observando, aí de repente o peixe que estava com eles começou a se mexer e ele ficou com medo. O que é? O peixe está mexendo, aí de repente o peixe saiu e entrou no mar de novo. Aí ficou estranhando, né? O que é isso? O que aconteceu? Mas quando o profeta Moisés acordou, o rapaz esqueceu de contar para Moisés essa história, o que aconteceu com o peixe. Aí continuaram viajando até chegaram a um lugar, aí o profeta Moisés pediu para esse menino para arrumar o almoço para eles. Quando ele começou a mexer para arrumar o almoço, ele lembrou a história do peixe. Esqueci que eu não tenho mais peixe aqui, o peixe já foi embora. Aí contou para o profeta Moisés que, lembrei agora, lembra aquela vez que quando a gente se sentou aqui para descansar, como o peixe, isso aconteceu, eu achei muito estranho, mas eu esqueci de contar. Aí o profeta Moisés não falou nada para ele. Aí mais uma vez a gente aprende como o comportamento com nossos funcionários ou empregados, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam também era a conduta dele com as pessoas que trabalhavam com ele é uma conduta muito avançada. O Anas radiallahu ta'ala anhu, ele conta ele sempre falou isso: eu servi o profeta 10 anos. Aí nunca ele reclamou para uma coisa que eu não fiz, nunca ele me chamou a minha atenção, nunca me falou uma palavra assim pesada comigo. 10 anos, nunca escutou o profeta falar uma coisa assim que deixou ele chateado. Então isso que o nosso comportamento. Agora, se fosse uma outra pessoa, esqueceu para avisar o chefe de uma coisa, né? O que vai acontecer? Aí começa, você não presta, você não sei o que, manda ele embora. Mas a gente tem que aprender isso também. Tem que ter esse caráter. Não falou nada, mas aquilo que a gente esperava, esse é o sinal que foi dado para mim exatamente para encontrar com ele. Rapaz, não sabia nada da história, né? A conversa que houve entre Moisés e Deus, né? Então, não sabia nada, mas acabou esquecendo. Mas isso aqui foi tudo planejado por Allah subhanahu wa ta'ala. Aí voltaram para aquele lugar, onde encontraram com aquele sábio que o profeta Moisés queria aprender com ele. Olha como viagem muito longa para o profeta Moisés aprender com uma pessoa que ele sabe que ele tem alguma coisa para aprender. Na nossa história, irmãos, também, a gente lê na história dos sábios, né, que eles viajaram 3 meses naquela época. Naquela época não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha programas online. Você fica 5 minutos, 1 minuto, qualquer informação que você quiser, aí você consegue, né? Naquela época não tinha nem carro, nem avião, nem nada. Para viajar só o quê? Camelo. Para viajar, pegar o camelo, fica para você entre a Palestina e Damasco, você tem que passar não sei quantos meses, né? Fica para assim, mudar um lugar para o outro. 3 meses, ou tem um sábio que fez uma viagem de 3 anos para aprender um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gente, uma viagem, passou quanto tempo viajando, né? Para aprender um dito. Ficou viajando, virando o mundo para buscar um dito que ele procurava, né? Hoje você entra na internet, qualquer coisa você pega, qualquer dito. Mas mesmo assim as pessoas, eles querem ficar conversar sobre coisas insignificativas no Facebook, falando só conversas inúteis, né? Falam coisas que... Aí naquela época as pessoas
procuravam qualquer dito, qualquer... Hoje, quantas assim, possibilidades, quanta facilidade hoje tem acesso para aprender qualquer coisa. Para hoje aprender o Alcorão, o que precisa para você assim? Qual o esforço que você no seu aparelho, né? No celular, nem precisa nem computador hoje, não precisa sentar. Você está no ônibus, está no seu carro, você está em qualquer lugar, menos na aula, né? Senão não pode usar. Mas pode usar em qualquer lugar, né? Alhamdulillah. É precisa. Então, hoje muito fácil. O profeta Moisés fez uma viagem para aprender profeta, gente. E tem aqui nossos irmãos aqui que fica perto da mesquita, mora aqui perto. Não, agora estou cansado. Eu não vou para sexta-feira. Eu estou no seu... Está longe. Longe é o quê, querido? Você tem carro, tem tudo. Vai. Falta vontade para... Você tem que sentir essa sede que o profeta Moisés sentia que... Será que tem uma pessoa que tem conhecimento mais do que eu? Eu não estou sabendo. Ele correu atrás do conhecimento. Isso que a gente precisa, irmãos, para Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a nossa vida. O conhecimento, uma luz que ilumina a nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado que o conhecimento é uma luz que ilumina. Muitas pessoas eles ficam perdidas, por quê? Porque eles não sabem. Eles ficam perdidas porque eles não leem. Aí, isso Allah subhanahu wa ta'ala não vai dar para você o conhecimento enquanto você está sentado, sem fazer nenhum esforço, sem nada. Você tem que esforçar. Isso é uma lei divina. Você tem que esforçar para qualquer coisa. Porque você de manhã se corre atrás, 8, você está na porta da sua loja, abrindo a sua loja para quê? Você fica pontual. Você não atrasa nem um minuto, com medo que um cliente passa lá e foge de você. Você é pontual na loja. Aí na oração, aí fica, aí dá tempo ainda, dá tempo, né? Chega atrasado, não tem problema, né? Para aprender a recitar o Alcorão, dá tempo, agora estou jovem, deixa um pouco, sim, fica mais velho, né? Dá tempo ainda para aprender, dá tempo não sei o quê. Sem esforçar, você não pode alcançar nada, tem que esforçar. Nunca você alcança um nível avançado sem tenha dado um grande esforço. Qualquer coisa alta você tem que esforçar para alcançar. O conhecimento é assim. Você tem que esforçar. Eu li sobre um sábio, irmãos. Comprou também um pedaço de carne e ficou 3 dias. Um pedaço de carne dentro da sua casa. Estragou. Ele não teve tempo nem para arrumar e cozinhar e comer. Porque não teve tempo, estava fazendo um livro, ficou 3 dias, ele comia qualquer coisa só para matar a fome mesmo. E a gente reclama ainda, não tem tempo, não tem sei o que, tem que esforçar para qualquer nível alto. O profeta Moisés deixou tudo e viajou para adquirir conhecimento. Olha e esse conhecimento também, talvez para outro conhecimento que dá para a gente lucro, né? Talvez a gente sacrifica, mas esse conhecimento que também que te leva para conhecer seu Criador, que te leva para o paraíso, também você tem que esforçar e para aprender, inshallah. Então, no final, o profeta Moisés chegou até o seu destino e a primeira coisa que ele pediu, olha, ele pediu para o seu professor, novo professor, ele falou, Hal attabi'uka.
essa na língua árabe, hal attabi'uka, quer dizer, eu posso andar atrás de você. Olha, ele não falou eu posso andar junto com você. Agora o profeta Moisés virou um aluno. Não, mas aquele profeta, para ele agora quer aprender. Então tem que ter a humildade, tem que ter essas características do aprendizado, do aluno. Ele não falou eu vou andar, ele falou eu posso andar atrás de você para... Olha como as coisas, né? Isso que também a gente aprende como a gente tem que ser educados para tanto com o conhecimento e para aquelas pessoas que nos dão esse conhecimento. هل أتبعك على أن تعلمني como para um Senhor me ensina aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te deu do conhecimento. Aí começou a andar atrás desse virtuoso que chamava o Khadir para aprender. Aí ele falou, pode sim, mas com uma condição. Você não pode fazer nenhuma crítica, nenhuma pergunta. Aí você só fica observando. E não me critica quando faz uma coisa que você acha, não concorda. Aí você fica criticando, você falando, não. Você tem que andar comigo, pode andar, mas sem crítica, sem pergunta, sem nada. Aí, você sabe, né, o complemento da história, né, a maioria de vocês sabem, né, o que acontece, porque a gente lê isso todas as sextas-feiras na Surat Al-Kahf, né, Surat Al-Caverna, que a primeira coisa que... Claro, primeiro falou para ele que você não vai ter paciência comigo, você não vai aguentar aquelas coisas que você vai ver, mas falou, não, inshallah, você vai ver como... Aí ele falou, mas não faz essa pergunta, não faz nenhuma crítica. Aí eles começaram uma viagem junto e o profeta Moisés ficou observando. Aí a primeira coisa que eles, quando passou queriam atravessar um rio, aí passou um barco, aí quando eles viram aquela pessoa, o Khadir, né, uma pessoa virtuosa, eles não conhecem Moisés, porque era de outra cidade, né, mas conheciam aquela pessoa. Aí chamaram ele, vem aqui com a gente, eles querem também, que eles sabem que ele é uma pessoa virtuosa, eles querem aproveitar, abençoar o barco, tudo. Aí quando eles subiram, aí essa pessoa, o Khadir começou a mexer no barco, queria estragar, né? Fazer um buraco dentro do barco, aí onde o profeta Moisés não aguentou. Falou, me desculpa, mas o que está fazendo? As pessoas fizeram um favor com a gente, de graça, não receberam nada de nós, você está estragando ainda o barco deles? O que é isso? Achou muita coisa estranha. Aí falei para você, moça, Moisés, eu falei para você que você não vai aguentar, não vai ter paciência comigo. Aí lembrou, não? Aquele acordo que fez com ele, que não faz nenhuma pergunta. Aí falou, me desculpa, eu não sabia, eu esqueci, né? Aí eles continuaram. Quando eles desceram, foram para uma aldeia, ele viu crianças, né, brincando. Escolheu, procurou uma criança e foi lá, matou a criança. Aí, agora o profeta Moisés falou, agora não estou esquecendo, mas eu vou falar mesmo. O que você está fazendo agora está muito errado, o que você fez? Aí começou a reclamar, falou que não estou esquecendo mesmo, estou falando da verdade. Vou reclamar porque nunca vou aceitar uma coisa dessa, você matou uma criança inocente que não fez nada. O que é isso que você está fazendo, moça? Aí falou, mas falei para você que você não vai aguentar. Aí falou para ele, se isso acontecer no futuro, aí você está livre de mim, a gente não tem mesmo como condições para a gente ficar juntos. Aí no terceiro capítulo, né, da história, quando o profeta eles entraram numa aldeia, que essa aldeia era muito assim, como fala mal, era assim, né? Como fala assim,
devagar, assim, que eles nem ofereceram nem água para eles. Eles ficaram com fome, sede, não sei, mas aquele povo não ofereceu nada para eles. Aí, de repente, o Khadir, que é o professor, né, do profeta Moisés, achou uma parede que ia cair. Aí ele foi lá, começou a arrumar aquela parede, começou a reconstruir aquela parede. Aí ele reclamou para ele também: mas olha, você está fazendo um favor para esse povo que não merece. Eles nem água eles ofereceu para eles. Você está arrumando ainda essa parede para eles? Como? Aí naquela foi a última que o profeta criticou, porque a gente sabe que na história do profeta Moisés, como nunca ele aceita uma coisa errada, né? Ele sempre é uma pessoa reta, que ele quer falar na hora, né? Fala na hora, não fica esperando, né? Aí no final ele falou para ele que eu vou agora falar para você sobre a nossa história, o que eu fiz, aquele que você não aguentou, o que você viu, aquele conhecimento que você não tem. Isso é o que a gente quer também falar para você. Existe um conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala dá para algumas pessoas, né? Que um conhecimento diferente, que não precisa você estudar para alcançar, que Allah dá para a pessoa assim, do nada, não do nada, porque ele é uma pessoa que foi escolhida por Allah subhanahu wa ta'ala para aquele tipo de conhecimento. O Khadir foi dessas pessoas que foram escolhidas para Allah subhanahu wa ta'ala. Diz: وَآتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا, que Allah dá para ele conhecimento diretamente para ele, sem revelação, sem intermediário, né? Nem anjos, nem nada. Allah subhanahu wa ta'ala dá para ele um conhecimento que nem o profeta aguentou, nem o profeta ele tem essa. E isso aqui, se a gente para analisar, quando ele contou para ele o que aconteceu com esses três capítulos, né, dessa história, primeiro que ele estragou o barco, né? Claro, ele contou para ele que naquele lugar tinha um rei injusto, né? Aí quando as pessoas chegam lá, aí qualquer barco que bom, arrumado, ele pega para ele. Aí quando vê uma coisa que mais ou menos, que está estragada, aí deixa para... Aí ele queria, aquele sabia, Allah subhanahu wa ta'ala deu esse conhecimento para ele antes de chegar. Uma coisa que ninguém sabe, mas Allah deu para aquela pessoa. Aí ele começou a estragar aquele barco e depois para ficar salvo. Então foi essa tudo para benefício de quem? Para benefício da pessoa, né? Ele não estava fazendo uma coisa ruim, mas para quem sabe o futuro, ele vai descobrir que aquilo era bom. O segundo também era a mesma coisa, que aquela criança, no futuro, no conhecimento de Deus, que essa criança, quando ele crescer, ele vai ver um problema, vai estragar a vida dos pais dele. Os pais eram pessoas justas, virtuosas, do conhecimento do nosso Criador, que ele vai crescer e vai estragar a vida dos pais dele. Aí era bom, a vida dele termina naquele momento, né? Aí ele fica salvo, né? Porque ele não tem responsabilidade quando é criança, ele vai ser salvo. E também os pais também, eles ficam também livres, aí continua a vida deles normal. No terceiro capítulo também, quando ele começou a mexer, construir aquela parede, aí ele contou para ele que essa parede, ela pertence a uma pessoa virtuosa, que ele deixou duas crianças que estão ainda são órfãos, né? Que morreu enquanto eles crianças. Aí, como você viu que
que aquele povo era muito injusto, muito assim. Isso aí, eles não vão, se eles soubessem dessa riqueza, porque debaixo do parede onde o pai guardou um tesouro, toda a riqueza que ele tinha, guardou para esses meninos, quando eles crescem, para eles pegar. Eles sabem, quando eles crescem, aí eles vão querer renovar a casa deles, aí eles vão descobrir aquele, aí fica para eles, né? Mas quando crianças, se o povo, aquele povo soubesse que tem uma riqueza, aqui eles vão pegar. Aí falou para Moisés que eu queria construir porque ia cair, se ia cair, e quando as crianças são ainda crianças, aí o povo da aldeia, eles vão tirar aquela riqueza para eles. Aí eu fiz isso para guardar, na verdade, e olha como uma coisa que a gente fica, mas será isso? Isso que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para nós, escolheu para nós e para cada um de nós. Deus mandou um profeta, um grande profeta e um abd, um servo virtuoso para construir e proteger uma parede para duas crianças, porque o pai dessas crianças era uma pessoa virtuosa. Olha como a proteção de Allah, quando o pai é bom, quando o pai é virtuoso, Allah subhanahu wa ta'ala protege as crianças e as descendentes dessa pessoa. Então, o resumo dessa história, só para ter uma lição muito grande, a primeira coisa é que o conhecimento que a gente precisa adquirir, uma obrigação, a gente tem que, mas não podemos também deixar esse conhecimento uma porta para desvia. Quando você sente orgulho que não preciso mais de ninguém, não preciso mais aprender com ninguém, eu vou aprender com... Tem pessoas que acham, não, hoje o ser humano em geral chegou desse nível de orgulho, né? Esses livros sagrados, eles não contam nada, eles não têm nada foi revelado. A gente hoje tem conhecimento, nós chegamos até a Lua, nós temos não sei o que, física, química, não sei o que, tem muito conhecimento, a gente não precisa de ninguém, nem Deus a gente precisa hoje. O ser humano tem esse orgulho, que ele tem um conhecimento muito alto, que ele não precisa mais, mas esse é o orgulho que deixa o ser humano cair desses problemas hoje. E quando a gente acha que o ser humano está avançado, a gente descobre no final ele está caindo, porque essa leitura, esse conhecimento não está sendo feito em nome de Deus. Qualquer conhecimento tem que ser, por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. O conhecimento tem que ser, leia em nome de tu Senhor. Quando você lê, faz uma leitura nesse universo, quando você aprende, adquire conhecimento em nome de Deus, aí você vai ter um conhecimento benéfico. Quando você começa a ler em nome do seu benefício, em nome da força, em nome da ter, não sei o que, construir, aí você vai ter também resultados que não são resultados bons. Você vai, a gente vê hoje como o ser humano está destruindo, fabricando armas que destruem esse planeta 7 vezes. Tem hoje armas químicas, tem armas nucleares que eles destroem esse planeta 7 vezes. Olha o que o ser humano está fazendo. E não só isso, ele estragou o meio ambiente, estragou a alimentação, estragou o ar, estragou tudo. Porque a leitura dele, o conhecimento do ser humano hoje está sendo feita em nome do poder, em nome da riqueza, em nome dos bens, em nome do sei o quê. Ele não lê em nome do Criador. Ele tem que saber que ele é uma criatura, não é um criador. Nós somos aqui moradores, a gente tem que reconhecer isso. Então, essa é a primeira coisa, o conhecimento não seja um caminho para desviar. Quando a gente lê em nome de Deus, aí a gente, esse conhecimento ilumina a nossa vida. A segunda coisa, que é muito importante também para nós, os 3 capítulos dessa história
a gente tem que saber que o que Deus planejou para nós, o que Deus escolheu para nós é o melhor que pode a gente ter. Talvez muitas coisas que a gente não tem conhecimento, a gente reclama, né? Muitas pessoas eles reclamam, por que isso aconteceu comigo? Por que perdi meu filho? Por que não ganhei aquele negócio? Por quê? Porque fica... Tem muitas pessoas até chegaram até assim, deixar de crer. Porque vê uma pessoa doente, né? Ela fala, Deus não existe. Por que não curou essa pessoa, né? Por que não sei o que? Ficam com essas dúvidas, né? Mas se você soubesse realmente as coisas como elas são, aí você vai parar de reclamar. Aí você vai ver como Deus escolheu o melhor para você. Mas você tem que ter dois olhos. Uma olho só não é suficiente para ter uma foto completa. Se você fecha um olho, você vê a metade. Tem que olhar a vida terrena e a vida eterna, para você ver e comparar. Aí você vê uma coisa justa, equilibrada e completa. Mas se você fica só concentrando aqui, aí você, claro, vai ter muitas injustiças aqui. As pessoas não entendem ainda o que é coisa assim que chama qadar, predestinado. O que é o que a gente chama que prescrito, né? As pessoas acham que Deus escolheu para você é o melhor para você. Você não pode reclamar. Aceita essas coisas que Deus escolheu para você com muita satisfação. Se você soubesse o futuro, se você soubesse o invisível, teria escolhido aquilo que você está agora, que Deus escolheu para você. A gente tem muitas coisas que a gente fica reclamando e fica triste porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse um dito: se uma pessoa foi criada, nasceu cega, né? Para todos nós uma coisa ruim, porque perdeu um dos sentidos mais importantes que o ser humano pode ter, ele precisa, né? Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quem teve esse problema e teve uma paciência, aí entrará no paraíso sem prestar contas. Que aceita isso com gratidão, com satisfação, não reclama, não fala assim, aí ele entrará no paraíso sem prestar contas. Aí se você compara, né? No dia do juízo final, todo mundo vai querer também entrar no paraíso sem prestar contas. Aí essa coisa que ele hoje perdeu, não é vai ser assim, sim. Mas se a gente só pensa aqui, claro, talvez a gente ache ele é uma pessoa injustiçada, né? Mas se a gente olha também para o complemento da vida, aí a gente vê como também tem uma grande prêmio que Allah preparou para essas pessoas que têm dificuldades hoje. Às vezes você perde um negócio, aí você não sabe por que você perdeu, mas é bom para você. Eu li uma história sobre uma pessoa que sofreu um acidente do carro. Uma desgraça, né? Para qualquer ser humano. Ele foi para o hospital para fazer exame, né? Não tinha nada, uma coisa, mas foi levado para, na verdade, ter uma certeza que não foi atingido, não foi. Aí eu fui lá fazer, no hospital, descobriram que ele tinha câncer. Ele não sabia disso. Estavam fazendo exames e falaram, não, você tem câncer aqui. Mas já está bem no início, né? Aí levaram de um lugar para o outro para fazer, eles fizeram cirurgia para ele, foi salvo por causa do quê? Do acidente. Se não for o acidente que aconteceu com ele, aí não tinha descobrido aquilo. Se nós enxergarmos as coisas que acontecem na nossa vida de uma forma positiva, a gente vai ter sempre agradecidos. A gente vai falar sempre obrigado, Deus. Obrigado, Allah, por ter escolhido isso para nós.